Boa noite, irmãos. A paz do Senhor seja com cada um dos irmãos, amém? É com muita alegria que nós estamos aqui nesta noite para louvar e engrandecer o Senhor, para ouvir a palavra do Senhor. Mas antes disso, antes de fazermos a leitura deste texto para a nossa meditação, porque Deus vai comunicar ao seu povo, à sua igreja, nós queremos comunicar aos irmãos, como comunicamos na parte da manhã. Talvez você ainda não saiba, com pesar que nós informamos, o falecimento do nosso querido irmão e diácono da igreja, Paulo Moan, que estava hospitalizado com Covid e veio a falecer. O sepultamento ocorreu ontem. Nós estamos aí conclamando a igreja para estarmos e continuarmos em oração por sua família. Alguns estão recuperando a saúde, porque também foram contaminados com Covid. O Danielzinho está acidentado em processo de recuperação, acidente de trânsito que ele sofreu há algum tempo atrás. E orarmos para que Deus conforte o coração da Rosângela, do Daniel, do Davi, do Felipe, da Paulinha. Nós podemos e devemos orar em todo tempo uns pelos outros. E nós temos algumas famílias na nossa igreja enlutadas, perdas de avós, de tios, de mães, de pais, de cônjuges, de irmãos. Lembre-se desses queridos que estão passando por esse tempo de tribulação, luto, pranto, outros que estão enfermos, alguns que estão desempregados. São as tribulações da vida. Estejamos em oração por esses irmãos, por estas causas, em especial, família da Rosângela, seus filhos, por essa perda, Essa perda que tanto nos entristeceu. Amém, igreja? Sejamos em oração, logo após a leitura do texto bíblico, nós vamos orar por estas causas, E para que Deus transmita ao nosso coração o entendimento da vontade do Senhor. Porque é certo que no mundo teremos aflições. Vamos fazer a leitura aqui em Romanos, capítulo 8, versos 18 a 25, um belíssimo texto, a palavra do nosso Deus, inspirada pelo Espírito Santo ao servo, o apóstolo Paulo, e registrada para o nosso ensino, para a nossa educação, para a nossa direção. Romanos capítulo 8, versículos 18 a 25, eu lerei. Os irmãos que aqui estão, os irmãos que participam deste culto, por meio dessa transmissão, acompanhem atentamente esta leitura. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Então não somente a natureza e a criação geme, sofre, nós, os que temos as primícias, também gememos intimamente e pranteamos e choramos pela dor da perda, do luto, das angústias, das enfermidades, tribulações de todo tipo. Nós gememos, nós nos angustiamos. A experiência do viver é marcada por tribulações, por dores. Curve a sua cabeça, ore ao Senhor,
Peça ao Espírito Santo que fale ao seu coração. Quais são as dores que você está enfrentando neste momento? Vamos orar pela família do nosso querido diácono que está nos braços do pai, o Paulo Moan. Vamos orar pela Rosângela, pela Paulinha, pelo Daniel, pelo Davi, pelo Felipe. Vamos orar por tantas famílias que estão passando por essa dor do luto, da enfermidade, os baques da vida. Ore ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés. Pai, nós reconhecemos que a vida é marcada por sofrimento. Pai, nós reconhecemos que estamos sujeitos a todo tipo de tribulação, a todo tipo de dor, a todo tipo de dificuldade. Nós reconhecemos claramente isso. Todo ser que vive percebe essa verdade revelada na tua palavra. E nesta noite, ó Pai, na qual lemos a tua palavra, que reconhecemos essa verdade, verdade essa que alcança inclusive os teus filhos. Nós que gememos intimamente, nós que pranteamos a perda de amigos, de irmãos, de familiares. Esta família querida que está passando por luto tão recente, e tantas outras que estão sofrendo pelo luto, que estão sofrendo pela enfermidade. Pai, nós só temos a clamar a tua misericórdia, a tua graça, o teu renovo, ó Pai, sobre a vida da Rosângela, os seus filhos, sobre cada família aqui representada, as famílias que nos assistem, sobre os teus filhos e filhas que estão gemendo intimamente, que estão passando por lutas e dores e pranto. Ó Pai, são tantas as tribulações, os desafios, que mesmo nós, filhos do Senhor, enfrentamos e sofremos. Mas nessa noite nós clamamos o bálsamo do Senhor, o conforto do Senhor, o consolo do Teu Espírito Santo sobre nós e sobre cada um que está aqui nessa noite, que participa dessa transmissão, que virá assistir essa mensagem. Senhor, esteja derramando o Teu bálsamo, derramando o Teu a cura, o Teu renovo, o Teu consolo. E nos capacitando a olharmos para o alvo que é Cristo Jesus, a enfrentarmos todo sofrimento, sabendo em quem cremos, sabendo o que aguardamos, sabendo qual é a nossa expectativa e esperança vindoura. Pai, que o Senhor esteja derramando a Tua graça e o Teu poder, e que Teu Espírito Santo traga não somente conforto, mas traga convencimento da esperança e da expectativa que temos em Cristo Jesus. E é em nome de Jesus Cristo que oramos e pedimos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Meus queridos, esse texto que nós lemos, Romanos 8, versículos 18 a 25, faz parte desta série de mensagens, a história da redenção. Nós temos visto ao longo dos domingos, no decorrer dos domingos, várias mensagens que estão mostrando a obra de Deus na criação, a obra de Deus na redenção da criação e na redenção do homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Hoje pela manhã, com o pastor Pedro, nós vimos a glória de Deus manifestada, daquilo que é esperado por nós e em nós. Uma palavra encorajadora, uma palavra animadora, que toca os nossos corações. E hoje nós vamos partilhar mais uma porção desta história da redenção. A ação de Deus a seu favor, a meu favor, a nosso favor. Esse texto de Romanos 8, versos 18 a 25, é marcado pela expressão sofrimento, dor, expectativa. São expressões marcantes nesse texto. E quando nós olhamos para um texto e olhamos para a vida, e vemos os desafios, as angústias, as aflições que estamos sujeitos, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele traz para nós uma metáfora belíssima e de extrema assertividade a respeito desse tempo que nós vivemos, um tempo de dores, um tempo de angústia, um tempo de sofrimento. Lá em Mateus 24, verso 8, o próprio Jesus diz assim: estas coisas serão como as primeiras dores de parto.
O tempo que nós vivemos, esse tempo de angústia, esse tempo de tribulação, esse tempo de dores, esse tempo de pranto, esse tempo de luto, esse tempo de dificuldade, são como as primeiras dores de parto. O próprio Jesus declara essa verdade. E essa metáfora que ele usa para representar as dores e as tribulações, é uma metáfora preciosíssima e muito assertiva. Porque nós sabemos que as primeiras dores de parto não ficam por aí. A intensidade das dores aumentam e o tempo de distância entre uma dor e outra diminui. Quanto mais se aproximar a vinda da criança ou a vinda de Jesus Cristo, a volta de Jesus Cristo, mais intensas serão as dores, como dores de parto, que vão se acelerando e se intensificando até o nascer da criança. É uma metáfora preciosíssima e muito acertada que o nosso Senhor propõe para falar a respeito do tempo que nós vivemos. O ponto principal dessa metáfora não são as dores que se experimenta, ou não é o tempo que vão durar essas dores. O ponto principal não é isso. O ponto principal dessa metáfora e o ponto principal deste texto em Romanos 8, o ponto principal, irmãos, não são as dores ou as tribulações que vamos experimentar, e durante quanto tempo vamos experimentar, mas qual é a sua expectativa, qual é a sua esperança durante esse tempo de dores. Nós vivemos um tempo de dores como dores de parto, e você passa por essa experiência com que expectativa? Com que esperança? Você vivencia essas dores. Este é o ponto principal da metáfora e desse texto de Romanos 8, versos 18 a 25. Quero dizer para vocês, irmãos, que o que torna as dores de um parto, e quando eu falo parto, por favor, não pensa nos partos de hoje em dia, que é mamão com açúcar, né? Uma sala cirúrgica, anestesia, uma equipe médica. Pense no parto em 500 anos atrás. Quem fazia o parto, às vezes, era a pessoa que fazia o parto das cabritas, e quando tinha essa pessoa, pense nesse parto. Não tinha assistência médica, não tinha anestesia, não tinha nada. Era na raça e na coragem. Pense nessas dores do parto. Quando Jesus propõe essa parábola, naquela época não tinha equipe médica não. Mal, tinha a pessoa que cuidava das cabritas, dos animais quando estavam prenhos. Pense nesse contexto. O que torna as dores do parto algo tolerável, algo aceitável para a mãe que está sofrendo essas dores, que passa por essas angústias, o que torna isso tolerável? O que tornam essas dores aceitáveis, toleráveis para a mãe que sofre essas angústias? É o fato de saber que em breve estará com seu filhinho no colo. A dor é intensa, mas daqui a pouco eu vou estar com a bênção no colo, né? Eu vou estar contemplando o rostinho do meu filho, da minha filha. É isso que torna esse momento tolerável, aceitável. É esta certeza. De igual forma, esta certeza da manifestação dos filhos de Deus é que precisa tornar as suas dores toleráveis, aceitáveis, nas quais não vamos nos desesperar, nas quais não vamos perder o rumo, não vamos perder o foco, não vamos entrar em confusão, porque muitas vezes as pessoas, quando enfrentam dores, perdem o rumo, entram em confusão mental, emocional. Nós vimos ao longo das mensagens que muitas são as dores nos dias de hoje, e a tendência é se tornar mais intenso. Então é essa certeza, essa convicção que torna as dores do parto tolerável para aquela mãe, para a parturiente, porque ela sabe que aquilo ali não é em vão, aquele sofrimento
não é em vão. E eu e você precisamos dessa convicção. Os nossos sofrimentos da vida presente, do momento presente, não são em vão. O seu pranto, o seu luto, a sua dor, os seus desafios, as suas dificuldades, por piores que sejam, não são em vão. Romanos 8, no verso 18 e 19, diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem, observe, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. É como a mãe que está ali sofrendo aquele parto complicado, sem nenhuma assistência médica, clínica, anestésica, e ela não compara a dor que ela está sofrendo com o nascimento de um filho querido, de uma criança tão esperada. E o apóstolo está dizendo: tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Eles dizem aqui com muita propriedade, a glória a ser revelada em nós. Ele não está dizendo a glória a ser revelada a nós, como se eu fosse um espectador. Eu estou assistindo a glória que será revelada a nós. Não, ele está dizendo a glória que será revelada em nós. Em nós. Nós seremos participantes dessa glória que será revelada. Nós não seremos espectadores, nós seremos participantes. Por isso, em nós. É algo que nós precisamos nos apropriar, irmãos. Se nós temos Jesus Cristo como Senhor de nossas vidas, nós precisamos nos apropriar dessa verdade. A glória que será revelada em nós não pode ser comparada com nenhum sofrimento do tempo presente. Não pode ser comparada. Está muito além, muito acima. Nós precisamos perceber, a partir desse texto, perceba, irmãos, que aquilo que marca toda a existência da humanidade é o próprio sofrimento. O sofrimento é inerente à vida, o sofrimento é inerente à existência. Tudo em nós e ao nosso redor é marcado pelo sofrimento. Toda a criação está marcada pelo sofrimento. Desde a queda do homem, toda a criação está debaixo do sofrimento por causa do pecado, da maldição do pecado. E toda a criação aguarda, verso 19 diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A partir da queda do homem, o homem não foi feito para morrer, o homem não foi feito para sofrer, o homem não foi feito para prantear e chorar, a não ser que fosse de emoção pela presença de Deus. O homem não foi feito para isso, mas devido à desobediência do homem, o pecado entrou, a dor e o sofrimento entraram, veio a maldição sobre toda a criação. Toda a criação, incluindo o homem, feito à imagem e semelhança de Deus, está marcada pelo sofrimento, como consequência da desobediência a Deus. E o texto revela claramente a ardente expectativa da criação. Toda a criação aguarda alguma coisa. Que coisa que a criação está aguardando? A manifestação dos filhos de Deus. Existe essa expectativa por parte de toda a criação. Mas essa expectativa não é gerida de qualquer forma, não é gerida de uma forma apática, de uma forma indiferente. Essa expectativa que a criação tem pela manifestação dos filhos de Deus é aguardada ardentemente. Ardentemente. A ardente expectativa da criação é uma expectativa ardente. Essa palavrinha ardente, traduzida do termo no qual foi traduzida essa palavra, o termo grego, traz uma ideia interessantíssima. Um conceito, uma ideia de estender o pescoço. Imagina uma cena, você faz uma promessa para uma criança. Quem já cometeu esse erro de fazer promessas para criança?
Não faça isso. Porque a criança vai aguardar ardentemente, ela vai ficar o tempo todo. Já comprou? Já chegou? Já vai ser o amanhã? Já está chegando? Qualquer barulhinho ela estica o pescocinho, é para mim? Já passou por isso alguma vez? Criança, se você faz uma promessa, ela fica aguardando ardentemente. Qualquer coisinha ela acha que é para ela. É o meu presente? Já está chegando? É amanhã, meu aniversário, é hoje? A natureza, a criação aguarda porque foi feita uma promessa. E ela aguarda ardentemente como quem estica o pescoço para ver. Ó, o correio está chegando. Ó, a promessa está chegando. Ó, está chegando aqui. Está próximo. É dessa forma que a criação aguarda, ardentemente. Qualquer ruído ela está aguardando. Aguarda porque foi feita uma promessa. Da mesma forma que toda a criação foi sujeita à maldição do pecado, Deus, da mesma forma que estabeleceu o seu juízo, Ele também estabeleceu uma promessa, Gênesis 3,15, que nasceria da mulher um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. E é essa promessa que a criação aguarda ardentemente. Não é? A manifestação dos filhos de Deus. Manifestação essa que vai pôr fim a todo sofrimento. Quem são os filhos de Deus? A natureza aguarda ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Mas quem são os filhos de Deus? O verso 14 desse mesmo capítulo responde: os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Estes são os filhos de Deus. Não é qualquer homem, não é qualquer mulher. São aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Versículo 14. É a manifestação destes que a natureza aguarda, que a criação aguarda. Verso 20 ao 22 diz assim: por que ela aguarda ardentemente? Porque toda a criação sofre por causa do nosso pecado. Toda a criação sofre por causa da corrupção do pecado do homem. E quando eu falo toda a criação, entenda natureza, rios, mares, céus, nuvens, tudo. Animais, plantas, inclusive nós. Todos nós sofremos por causa da corrupção do pecado. Versos 20 a 22 diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade. Sujeita à vaidade de quem? Minha e sua. A nossa futilidade, a nossa corrupção. Deus criou o paraíso e entregou ao homem e à mulher. Sujeitai. Não é? Crescei e multiplicai, sujeitai a natureza. Governai sobre a natureza. O homem se corrompeu. Como é que é o governo do homem sobre a natureza? Um governo miserável. Um governo de destruição, de exploração. Por isso ela aguarda ardentemente, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Verso 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Você não acha que o planeta não está sofrendo e suportando angústias por causa da maldade do ser humano, da corrupção do ser humano? Você não acha que o próprio ser humano está sofrendo e fazendo sofrer angústias por causa da corrupção do pecado? Todo desajuste social, toda injustiça social, toda exploração, toda corrupção, tudo que nós vivemos é por causa da corrupção do pecado. E isso atinge a toda a criação. Por isso a criação aguarda ardentemente. Onde é que está o Messias prometido? Onde é que está a volta do Senhor? Onde é que está a manifestação dos filhos de Deus? Para que esse sofrimento cesse, para que essas angústias acabem. Esse texto aqui, meus queridos irmãos, versos 20 a 22, é o texto mais politicamente correto sobre meio ambiente. É um texto extremamente politicamente correto sobre meio ambiente. Entre as 10 maiores ONGs ambientais que atuam no Brasil, nós temos o Greenpeace, nós temos a IPE, sabia disso? Tem uma ONG chamada IPE, Instituto de Pesquisas Ecológicas,
Tem o SOS Amazonas, entre as 10 maiores ONGs que se preocupam com o planeta, com a natureza. Que a natureza geme, a criação geme e sofre angústias. Destruição das matas, das florestas, poluição dos rios, poluição dos mares, do ar, destruição da fauna e da flora, destruição do ser humano e todo tipo de porcariada que o ser humano é capaz de engendrar. Se essas ONGs entendessem o que está escrito aqui em Romanos 8, 18 a 25, elas parariam de se preocupar com a natureza e pregariam o Evangelho de Cristo. Porque o jeito de salvar o planeta é Jesus Cristo. O jeito de salvar a natureza é a manifestação dos filhos de Deus. E qualquer empreendimento, qualquer esforço por justiça social, pelo planeta ou qualquer coisa para acabar com a dor e o sofrimento, serão ineficazes enquanto houver o pecado, enquanto houver a corrupção do gênero humano. Será ineficaz, um paliativo. E olhe lá, a solução definitiva para o sofrimento da criação é a manifestação dos filhos de Deus em Jesus Cristo. É somente a partir disso que nós teremos novos céus, nova terra. Somente a partir disso que a natureza será redimida, será restaurada. Novos céus e nova terra, e tudo se fará novo. Redimindo e libertando do cativeiro da corrupção do homem. Somente a partir da manifestação dos filhos de Deus. E não é somente a natureza que geme, nós também gememos, como as dores do parto. Nós, filhos de Deus, também gememos como dores de parto. Gememos por derrotas morais, doenças, pranto, luto, dificuldades de todo tipo. Nós gememos e aguardamos a volta de Cristo. Para que nós possamos experimentar, para que nós possamos vivenciar novos céus e nova terra. Esta é a redenção definitiva, final. Neste verso 23, nós encontramos, a palavra de Deus revela no versículo 23 algo de grande importância. A palavra de Deus aponta para o que nós já temos e aponta para o que nós ainda não temos. Olha o que diz o versículo 23. E não somente ela, a criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Meus queridos, a palavra de Deus aponta para que aquilo que você já tem, que nós já temos, as primícias do Espírito, mas ainda não temos a redenção do corpo. E nós estamos aguardando este momento, a glorificação final. Que a redenção seja definitiva. Nós já experimentamos os primeiros frutos, as primícias do Espírito. Aquela primeira colheita, não é? Que na linguagem do Antigo Testamento eles se referiam a primícias. É a primeira colheita que se faz da plantação. Era chamado de primícias. Nós já podemos provar a primeira parte, essas primícias do Espírito, essas primícias do reino de Deus. Eu e você já podemos provar. Nós já recebemos o Espírito Santo. Nós já recebemos os frutos do Espírito Santo. Nós já recebemos os dons do Espírito Santo. Nós recebemos a instrução do Espírito Santo. Primícias do Espírito. Mas nós ainda não experimentamos da plenitude do Espírito. Embora ainda não possamos provar da plenitude do Espírito e tudo que nos está reservado em Jesus Cristo, mas nós já temos aquilo que nos garante tudo. Amém, irmãos? Você já tem aquilo que te garante tudo. Você já tem aquilo que te garante a certeza da salvação. Você já tem aquilo que te garante que essas dores de parto não se comparam à glória vindoura. Não se comparam àquilo que está reservado para nós. Porque você já tem aquilo que te garante tudo. E é nessa certeza que nós vivemos. E é nessa certeza que nós passamos pelas dores do parto. Pelas dores dessa existência. E é por isso que a dor do presente não se compara com a glória vindoura.
não se compara com aquilo que está reservado para nós em Cristo Jesus. Assim como as dores do parto não se comparam com a alegria de se ter a criança nos braços. Toda mãe pode sofrer na hora do parto, mas a alegria, depois de ter o filho ou a filha nos braços, suplanta toda a dor. A dor fica até no esquecimento, fica no passado. Ainda vivenciamos frustrações e todas as nossas experiências são marcadas pela dor. Mas independente das circunstâncias, temos uma viva e sólida esperança em Jesus Cristo. Nós aguardamos porque as nossas expectativas estão alicerçadas em Jesus. A nossa esperança não é uma esperança vazia, não é uma esperança firmada em nada. Não, a sua esperança, a nossa esperança é alicerçada em Jesus. É aquela certeza que a mãe tem: eu estou sofrendo essas dores, mas daqui a pouquinho eu estarei com meu filho nos braços. Assim é a nossa esperança alicerçada em Cristo. É uma certeza, é uma convicção. Romanos 8, versículo 10 diz assim: irmãos, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça e justiça de Cristo. Amém, irmãos? Para nós haverá descanso, paz, alegria em vida eterna, porque a glória será revelada em nós. Porque a morte, irmãos, não é a palavra final em nossas vidas. A morte não é a palavra final na sua vida, nas nossas vidas. As pessoas têm uma ideia de uma mania de falarem assim. Se você já foi a algum velório, muitas pessoas, se não a maioria, costumam usar a seguinte expressão: ah, o fulano sofreu, mas agora descansou, né? Depois que falece. Agora descansou, né? Isso é verdade? Todos descansam na morte? Só há descanso para os filhos de Deus. A morte cessa a esperança, mas prolonga a dor. Que a palavra de Deus revela que há sofrimento eterno. Meus queridos, a maior estratégia do inimigo é convencer as pessoas que na morte todo sofrimento cessa e que não existe nada além da morte. Essa é a maior estratégia de Satanás. Que não existe nada além da morte. E com a morte cessam todos os problemas, cessa todo o sofrimento. Não existe nada além disso. Essa é a maior mentira e a maior estratégia do inimigo de nossas almas. Queridos, a morte para aqueles que não são filhos de Deus acaba com a esperança e prolonga a dor. Porque só há esperança enquanto há vida. Só há esperança enquanto há vida. Esperança de quê? De encontrar e reconhecer o Evangelho de Cristo. É encontrar e reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Essa esperança é só para a vida. Cessou, acabou a esperança, prolongou o sofrimento. A palavra de Deus revela essa verdade. Igualmente gememos em nosso íntimo, como diz o verso 23, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Nós estamos aguardando essa redenção final, a volta de Jesus Cristo, na qual serão manifestos os filhos de Deus. Nós esperamos, nós já temos as primícias, nós já fomos reconciliados com Deus, mas ainda não desfrutamos de todos os benefícios da nossa filiação em Cristo Jesus. Por isso diz, aguardando a adoção de filhos, que ainda não desfrutamos da plenitude do Espírito, não desfrutamos de todos os favores celestiais, porque ainda estamos no corpo do pecado. Nós aguardamos a redenção do nosso corpo. Nós aguardamos a nossa revelação em Cristo Jesus. Olha o que diz 1 João, capítulo 3, versos 1 e 2. Vede, que grande amor nos tem concebido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece,
porquanto não conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Nós aguardamos a adoção de filhos. E esse texto em 1 João revela duas verdades. Nós não temos parte com o mundo, porque o mundo não conhece o nosso Deus. Por isso, só isso já gera atrito, tensão, sofrimento, dor. Existe uma disputa entre aqueles que são filhos de Deus em relação àqueles que negam a Jesus Cristo. Existe uma tensão, que eles não conhecem a Deus. Mas aqui o texto também revela que nós seremos semelhantes a quem? A Jesus Cristo. Assim como ele tem um corpo glorificado, eu e você teremos a redenção do corpo e seremos juntamente glorificados com ele. Amém, irmãos? Se sofremos com Cristo seremos glorificados. Nenhum sofrimento pode se assemelhar e empatar com essa verdade. Por isso nós aguardamos e esperamos pacientemente a revelação dos filhos de Deus. Essa revelação será pública. Hoje nós falamos assim: ninguém vê o coração, ninguém sabe quem é filho e quem não é filho de Deus. Nós temos assim nuances, comportamentos que apontam para quem é filho e quem não é. Mas de fato só Deus conhece o coração. Mas no dia da redenção, no dia da manifestação dos filhos de Deus, essa revelação será pública, será visível, será uma proclamação. Lembra aquele momento em que Jesus foi batizado nas águas? E que abre os céus e uma voz vinda dos céus diz: este é o meu filho amado. É uma declaração pública. Eu e você vamos ouvir essa declaração. Estes são os meus filhos amados, a manifestação dos filhos de Deus. E aí, meus queridos, nós estaremos totalmente redimidos. A redenção final, nós desfrutaremos de novos céus e nova terra. Não haverá pranto, não haverá sofrimento, e a dor que é a marca deste presente século não existirá mais. Se chorarmos, vamos chorar de alegria, entusiasmo na presença do Altíssimo. Esse será o único motivo para as nossas lágrimas. Aquela lágrima de alegria, quando você chega diante de uma pessoa muito importante e fica emocionada diante daquela pessoa. Esse será o único tipo de lágrima que vai haver nos céus. E nós estaremos juntamente com todos aqueles que partiram em Cristo. O Paulo e tantos outros, da fé que já partiram em Cristo. Será uma realidade para todos nós, a manifestação dos filhos de Deus, algo público. Nós seremos chamados por Deus, meus filhos amados. Em versos 24 e 25, aí diz para nós por que devemos aguardar, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então é assim que nós vamos aguardar a nossa manifestação, a manifestação da glória de Deus em nós. Com paciência, vamos aguardar. Como a mãe que sofre dores de parto, está sofrendo dores de parto, com paciência, sabendo que aquele momento é um breve momento. Em breve estará com seu filho ou sua filha nos braços. Nós devemos aguardar esta manifestação dos filhos de Deus, a volta de Jesus Cristo, a redenção final, com paciência. Não nos espantar, não nos assustarmos, não nos desesperarmos, não perdermos o foco por causa do sofrimento, por causa das dificuldades, por causa das tribulações. Porque estas são apenas as primeiras dores do parto. São apenas as primeiras dores. Romanos 5,5 diz para nós que esta esperança com a qual aguardamos não confunde. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo.
que nos foi outorgado. Nós já temos as primícias. E esse Espírito Santo é que vai derramando o amor de Deus em nosso coração, para que nós não sejamos confundidos. Por isso que a nossa esperança não é vazia. Faça sol, faça chuva, nós não seremos confundidos. Venham tribulações ou venham tempo de calmaria, nós não seremos confundidos. Porque o amor de Deus derramado sobre nós, através do Espírito Santo, não permite que o povo de Deus se confunda. Não permite que os filhos de Deus se percam. Então, meus queridos, aquela expressão, não vou dar conta, não precisa fazer parte do seu vocabulário. Não vou dar conta de toda essa tensão, de toda essa luta, de toda essa dificuldade. Pode extirpar essa expressão do seu vocabulário. Porque o amor de Deus derramado através do Espírito Santo sobre você, não te permite confundir. Em momentos de tensão e de dificuldade, recolha-se na presença do Pai. Senhor, derrama a tua graça sobre mim. Senhor, eu preciso de um alento, eu preciso de um bálsamo, e continue aguardando com paciência. A vida é cheia de altos e baixos, e nós vivemos esta vida na corrupção do pecado. Nós vivemos contrastes, altos, baixos, dia, noite, dificuldades, calmaria, são os contrastes da vida. Nesse texto, o apóstolo ele cita alguns contrastes e compara esses contrastes. Por exemplo, o sofrimento atual não é comparável com a glória a ser revelada, porque ela será maior. Versículo 18, ele está comparando o sofrimento com a glória, contraste. A criação está sujeita à vaidade, verso 20. A criação espera a revelação dos filhos de Deus, verso 19. São contrastes. A vida é cheia de contrastes. Nós experimentaremos momentos de tranquilidade, mas também experimentaremos momentos de intensa luta e dificuldade. Aguarde com paciência. E nós vemos em todas as páginas da Bíblia estes contrastes. Aqui no verso 23 diz assim: até os filhos gemem na angústia, mas aguardam a adoção dos filhos e a redenção dos corpos. No mesmo versículo 23. Enquanto nós gememos, nós aguardamos. Nós estamos à mercê desses contrastes e precisamos reconhecê-los no nosso dia a dia, para não sermos confundidos. Nos lembrarmos da promessa, nos lembrarmos de que temos as primícias do Espírito e que somos guiados pelo Espírito de Deus. Amém, irmãos? Eu quero deixar para que você medite em 3 lições muito básicas e muito simples, muito práticas. 3 lições que precisam guiar o resto da sua existência, que precisam nortear a nossa convicção de vida, que precisam nortear a nossa perspectiva de vida, que precisa moldar o nosso vocabulário. 3 lições. A criação sofre. O homem feito à imagem e semelhança de Deus sofre. Todos sofrem. Ninguém está isento da dor, do sofrimento nesse mundo caído. Nesse mundo que está à mercê da maldição do pecado. Todos estão sujeitos ao sofrimento. Crentes e não crentes. Criaturas e filhos e criação. O sofrimento está presente em tudo e é para todos. Primeira lição. Não se espante com o sofrimento. Faz parte da vida. Faz parte das consequências da escolha do homem lá no Éden. Então não se espante. Não se aterrorize. Ser forte e corajoso em Cristo Jesus. Segunda lição. Mas há esperança. Essa esperança não é para todos. Para aqueles que são filhos de Deus. E são filhos de Deus. Apenas aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Há esperança para o sofrimento no mundo. Mas apenas para aqueles que são filhos de Deus. Terceira e última lição a partir desse texto, irmãos. A solução para o sofrimento não é a morte, como muitos enganosamente pensam. E muitos até anseiam a morte pensando, morreu, acabou. Engano terrível. Morreu,
Acabou a esperança. O sofrimento é eterno para quem não tem Jesus Cristo. Então a solução para o sofrimento não é a morte. A única solução definitiva para o sofrimento do homem e da criação é Jesus Cristo. Amém, irmãos? E com essas 3 lições em mente, nós precisamos concluir. A palavra de Deus revela que o sofrimento é uma marca presente em toda a criação. No entanto, a manifestação da glória dos filhos de Deus é aguardada ardentemente, com uma expectativa ardente. A questão que está em jogo aqui, irmãos, não é o quanto vamos sofrer e durante quanto tempo a criação vai sofrer. A questão em jogo é com que esperança você está vivendo a sua vida. Qual é a sua expectativa de vida? Qual é a expectativa de vida daqueles que estão nos assistindo e vierem nos assistir? Você está sofrendo baseado em qual esperança? Alicerçado em qual esperança? Queridos, nós somos cercados por muitas influências e experimentamos muitos sofrimentos, muitas dores. Mas nós temos uma esperança em Cristo Jesus. Nós temos uma esperança eterna. E essa esperança não falha. Mas quantas pessoas ao seu redor que também vivem cercadas por muitas influências pesadas e não possuem esperança nenhuma em Jesus Cristo. Nosso dever é proclamar o Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que vier a crer. Nós precisamos compreender essas 3 lições e a implicação dessas lições em nossa vida. Nós temos uma esperança, mas não somente isso. Nós temos uma responsabilidade de proclamar a única solução para todo o sofrimento da criação, Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Amém, irmãos? Glória a Deus. Feche seus olhos. Quero convidar a equipe do Ministério de Louvor, apóstolos, quantos irmãos, curvem suas cabeças e façam uma breve oração diante dessas lições aprendidas com a palavra do Senhor. Quais são as suas expectativas? Ou qual é a sua esperança? Esperança essa que te faz superar a dor e o sofrimento. Quais são as suas expectativas? Ou qual é a sua esperança nesse mundo que jaz o maligno? Faça essa breve meditação. Coloque-se na presença do Senhor. Se de repente a sua esperança tem vacilado, pode ser que ela não esteja firmada no único alicerce na qual ela deve estar afirmada, que é em Jesus Cristo. A minha esperança e a sua esperança não pode estar na nossa capacidade humana, profissional, na nossa saúde, na nossa família, nos nossos bens. Se nós nos firmarmos nisso, nós sofreremos sem qualquer expectativa real. Vamos passar pelas dores do parto inutilmente, em vão. Mas a nossa única esperança está em Cristo Jesus, em aguardarmos a manifestação dos filhos de Deus na redenção final. E aí sim nós seremos semelhantes a Jesus Cristo. E reinaremos com Ele, para todo sempre, em um mundo totalmente restaurado, onde não haverá dor, pranto, luta ou sofrimento. Amém, meus queridos?